O senador Randolph Rodrigues pediu ao ministro Alexandre de Moraes para incluir a primeira-dama Michele Bolsonaro no inquérito inconstitucional dos atos antidemocráticos. O motivo? Michele Bolsonaro mandou entregar marmitas aos manifestantes acampados em frente ao Palácio da Alvorada. Segundo Randolph, o ato evidencia financiamento de protestos e prova a ligação da família Bolsonaro com manifestantes em Brasília. Cris, além desse pedido, o Randolph, que é o maior cliente do STF, como bem lembrou a Ana, também quer que o Alexandre de Moraes proíba vigílias no entorno do Palácio e pediu ao STF o envio de reforço de policiais e que os líderes das manifestações sejam identificados. Olha, Paula, é um absurdo, né? Em vez dele pedir que os black blocs sejam identificados, em vez de ele pedir que haja revista no entorno de Brasília em dia de diplomação de um presidente eleito que está aí sendo questionado pelos próprios eleitores, índios em Brasília dizendo que nas suas tribos não registraram nenhum voto oficialmente para Bolsonaro, quando a tribo inteira alega ter votado no presidente Bolsonaro. Então, essas coisas é que precisam ser esclarecidas, e não quem é líder da manifestação, até porque a gente tem visto pelo Brasil inteiro essas manifestações pós-segundo turno especificamente, elas são orgânicas, elas não foram manifestações combinadas previamente, as pessoas viram o que aconteceu no anúncio ali, depois das 5 da tarde, na apuração, em que momento, de repente, que as urnas começaram a dar mais votos para Lula e, de repente, ele estava eleito, ficaram indignadas e foram para a rua. Primeiro, os caminhoneiros fecharam estradas, houve alguns dias de tumulto ali, mas já no segundo, terceiro dia após as eleições de segundo turno, em todo o país tinha manifestações, a maioria em frente a quartéis, porque já havia esse aviso em grupos de WhatsApp, entre amigos, entre parentes, enfim, pelas redes sociais mesmo, de que seria um local mais seguro para ficar, porque a gente sabe, black blocs tentam sempre se infiltrar e provocar arruaça, e temia-se que isso pudesse acontecer diante de ânimos tão acirrados. Então, ele vir agora pedir isso e pedir para tentar incriminar a primeira-dama porque ela forneceu lanche para manifestantes é um absurdo. Então, vamos fazer por isso que eu fiz a pergunta para o deputado Carlos Jordi agora, se não era o caso de fazer uma contrapartida. Esses pedidos todos são tão absurdos, façam pedidos absurdos para o foco contrário, né? Não seria o caso da gente pedir, então, que fossem incluídos nos atos antidemocráticos, no inquérito dos atos antidemocráticos, aqueles que distribuem pão com mortadela em manifestações da esquerda, ou pior, que distribuem dinheiro, porque aí sim é absolutamente antidemocrático você comprar consciências, comprar previamente, talvez, votos. E por que não se pede isso? E não é o Randolph Rodrigues que vai pedir, tem que ser os senadores e deputados que são contrários a essa política da esquerda aí de ficar tentando criminalizar qualquer um que pense diferente. Eu acho um absurdo, mas obviamente a gente já espera que sim, o senador Randolph Rodrigues tenha mais um pedido atendido e que mais uma pessoa inocente que não cometeu crime algum seja constrangida, difamada, exposta pela imprensa que vai militar a favor de Randolph Rodrigues, da difamação de mais uma pessoa, no caso a primeira-dama, porque é como eles agem mesmo. Ana, agora seu comentário a respeito do pedido de Randolph Rodrigues para incluir a primeira-dama no inquérito dos atos antidemocráticos. Paula, tem uma outra questão que acontece muito aqui nos Estados Unidos, que a gente viu de alguma maneira no Brasil, mas eu acredito que isso vai se intensificar depois do que aconteceu ontem, né? Esse vandalismo todo aí. A retroalimentação entre o consórcio, a carcomida imprensa e políticos, para que esses sim, eles abram investigações, para que ainda mais Randolph Rodrigues, que tem um puxadinho dentro do STF. Nós vimos isso, esse esboço do que é um mote aqui, né, com os democratas e a imprensa, com o Alexandre de Moraes naquele inquérito que, por uma matéria de um veículo da imprensa falando dos empresários, conversando ali num aplicativo de mensagem, uma conversa particular, ele abriu de ofício aquela investigação, derrubou contas das redes sociais
E isso também vai ser importado, viu, Paula? Porque o manual é o mesmo, é absolutamente o mesmo. São políticos completamente alinhados com braços no judiciário, essas peças do judiciário totalmente aparelhadas com essa extrema esquerda dentro do Congresso, e eles ficam se retroalimentando para que um lance uma notícia, o outro abre a investigação, e aí o outro manda prender, aí o outro abre mais uma comissão, e assim eles entram num círculo ali de autoproteção também, e os alvos eles são facilmente derrubados, como nós vimos no Brasil, naquele inquérito do Alexandre de Moraes. Então, o Randolph já entendeu, funcionou aqui nos Estados Unidos. O tal da comissão, a tal comissão do 6 de janeiro, do Capitólio, ela está rodando até hoje, alimentada exatamente pela imprensa que é alinhada ao Partido Democrata, porque eles precisam derrubar alguns congressistas que querem a democracia com o povo e essa gente quer a democracia sem o povo. Então, a imprensa coloca um hit job, como é chamado aqui, uma peça de ataque a certos parlamentares, a certos jornalistas, a certas pessoas, e aí aparece uma comissão no Congresso para investigar. Olhem o que saiu na imprensa, olha, tudo muito manjado. Como o Augusto disse, eles olham no cinema, mas basta olhar a política americana e o cenário da política americana nos últimos 4, 5 anos, e vocês vão entender que tudo da extrema esquerda daqui, a nossa está copiando. Diga lá, Fiuza, Randolph deve ser hoje um dos maiores clientes do STF, ele e o partido Rede Sustentabilidade. Eu morreria de vergonha de ficar levando marmita para um inquérito ilegal para alimentar perseguição política de pessoas. Mas só morre de vergonha quem tem vergonha. Diga lá, Augusto. Olha, o Randolph, ele não vive sem um chilique. Não vive. É chilique. Ele quer dar uma bronca, vira chilique, porque eu já disse, eu escrevi na Revista Oeste, que a explosão da ira, né, o espetáculo da cólera, não rima, não dá certo com fala fina. Não dá certo, aquela voz de castrato dele desmoraliza qualquer explosão de ódio. Tá? Então, ele estava ali tentando conseguir um empreguinho no governo, na tal equipe de transição, ninguém deu muita bola para ele. Lá ele não tem chilique, porque ele é obrigado a bancar o sabujo, que é, então, ele foi procurar notoriedade aí de novo na porta do Supremo Tribunal Federal. O problema é que o Randolph Rodrigues é uma figura ridícula, né? Ridícula. Eu não quero mais dar muita atenção para o Randolph porque me incomoda aquela voz de castrato, tá? Combina mais com Humberto Costa, vai fazer dueto e tal. Quero comentar o próximo assunto. Lê aí, Paula, porque é um Randolph também que age em outra direção.